Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Ele não nasceu e nem cresceu no campo, mas foi no agro que encontrou uma paixão, um propósito e uma missão de vida. De repórter urbano, sem saber diferenciar um pé de soja de um de melancia, como diz, ele tornou-se voz relevante no agronegócio. Rodou o país como jornalista, viu de perto a lida do produtor, entendeu o mercado por dentro. Com a carreira consolidada, enxergou que passava pouco tempo com a filha e decidiu mudar essa realidade. Trocou o crachá pelo próprio projeto e passou a ensinar o que aprendeu, que conhecimento vale ouro e que o agro precisa ser contado por quem o vive. Hoje, o Gustavo Bonato ajuda agrônomos, consultores, pecuaristas e empresas a transformar conhecimento técnico em conteúdo de valor, autoridade, presença e negócio. Ele acredita e comprova que o agro ainda vive um oceano azul no mundo digital e que os profissionais que dominam a lida no campo têm, sim, tudo o que precisam para se destacar nas redes. Só falta darem o primeiro passo. No bate-papo, você vai receber um convite à ação, uma provocação respeitosa e, acima de tudo, um lembrete. Quem vive o agro carrega um conhecimento que vale ouro e compartilhar esse saber pode ser o próximo passo da sua jornada. Gustavo Bonato, cara, que satisfação voltar a falar contigo depois de tanto tempo, né? E mais ainda recebê-lo, né? Aqui no podcast do Patrone, você de prontidão aceitou o convite. Eu fico muito honrado, cara. E que satisfação de verdade ouvir um pouco da tua história, conhecer um pouco mais da tua trajetória e dos projetos aí que você está desenvolvendo há um bom tempo e também com muito sucesso. Primeiramente, seja bem-vindo, cara. Mais uma vez, obrigado e seja bem-vindo ao podcast do Patrone. Como é que você tá? Que legal, Patrone. Tudo ótimo. Alegria muito grande também receber o teu contato e esse convite. A gente se conhece desde muito tempo atrás, né? Nessas vidas e vindas do mundo rural. E é uma alegria estar em contato de novo contigo. As vantagens desse mundo digital, né? A gente pode rever os amigos, mesmo estando a milhares de quilômetros de distância, a gente consegue manter esse contato aí. Então vamos bater esse papo, vai ser um prazer conversar contigo e com toda a tua audiência. Maravilha. Para que as pessoas não fiquem aí mais curiosas, vamos lá. Hoje você está onde? Você falou de milhares de quilômetros e são milhares de quilômetros de distância mesmo. Eu estou aqui em Cuiabá, você está onde hoje, Gustavo? Eu estou numa cidade no interior de Santa Catarina chamada São Bento do Sul. A minha trajetória foi de sair do Rio Grande do Sul e trabalhar, né, nos velhos tempos, quando nós éramos colegas ali no Canal Rural em São Paulo, depois Florianópolis, agora no interior de Santa Catarina, então estamos realmente distantes. Aqui hoje amanheceu 7 graus, eu não sei como é que começou aí em Cuiabá, mas acho que não foi tão frio assim. Olha, nem com o ar-condicionado aqui ligado eu chego perto dessa temperatura, viu? A gente tá aqui, dentro da minha sala, o ar-condicionado tá no 23 graus, do lado de fora ali eu tô vendo que tá uma densa fumaça já, porque nós estamos naquele período crítico de seca, né, e de incêndio. Verdade. Você conhece bem essa realidade, né? Mas tá uma distância longa em quilometragem e também tempo no termômetro. Ô, Gustavo, grande vamos lá, esse Brasilzão, cara. Mas vamos lá. De prontidão, antes da gente resgatar um pouco da tua história, me fala que mensagem, assim, as pessoas que hoje fazem uma transição de carreira, que hoje querem investir mais no mundo digital, só pra gente deixar um gostinho aqui, qual a principal mensagem que você passa para quem vai ouvir esse episódio e vai entender um pouco mais do potencial que a gente pode ter de alcance com as nossas habilidades, com o que a gente desenvolver no mundo digital, ou digital, como preferirem? Bom, para quem não conhece, só em 30 segundos essa minha trajetória foi de começar no agro como jornalista, lá em 2007, fui convidado para trabalhar no Canal Rural, naquele trabalho habitual, CLT, carteira assinada, e fui nessa trajetória no mundo corporativo durante muitos anos. Ficamos, né, você também, nós fomos contemporâneos durante muito tempo ali no Canal Rural, e eventualmente acabei evoluindo para outras empresas, agência de notícias, depois fui trabalhar numa multinacional com precificação de soja, e em paralelo, em determinado momento, eu comecei a trabalhar com marketing digital, comecei a trabalhar com lançamentos, com educação online, com esses projetos em que a gente vende conhecimento, em que a gente empacota esse nossa sabedoria, nossa estratégia, nossa técnica
e consegue ajudar outras pessoas a desenvolver isso. Fui trabalhando nesses projetos, eu sempre digo que eu trabalhava nas horas vagas, nas noites e madrugadas, até um ponto, ali no início da pandemia, em que eu fiz uma transição, uma virada bem grande, saí desse mundo corporativo, com as suas seguranças, com as suas tranquilidades, com aquela certeza de que no final do mês vai ter o salário e tudo mais, e fui empreender 100% no mercado digital, não por desgostar da empresa ou da carreira que eu tinha, mas justamente buscando uma liberdade. E naquele momento, foi também uma busca de estar mais perto da família. Eu morava em São Paulo, saía de casa 8, 9 da manhã, chegava 8, 9 da noite, a minha filha pequena, não via ela crescer naqueles primeiros momentos, naqueles primeiros anos. E aí a família, eu e a minha esposa, a família, a gente decidiu fazer uma virada grande. Saímos de São Paulo, saímos do corporativo, fomos morar naquele momento na beira da praia, em Florianópolis. Era pandemia também, tinha uma questão de isolamento. E desde então, a jornada é essa no mercado digital do agro. Já são aí bons anos ajudando empreendedores, profissionais do agro, empresas a trazerem o seu conhecimento para o digital em forma de treinamentos, em forma de cursos, em forma de mentorias. E você me perguntou das vantagens, é um pouco essa liberdade, né? A gente, com o empreendedorismo, especialmente no digital, isso te faz ter uma responsabilidade maior. Você tem que, como nós falávamos há pouco fora do ar aqui, você tem que pedalar a bicicleta, senão a bicicleta cai, né? É você e você tocando o negócio, mas você consegue ter essa flexibilidade de local, de tempo e de coordenar melhor o seu cotidiano. Eu nunca digo que trabalha pouco, tá? Não é essa a lógica, não é aquele sonho de vou trabalhar no digital, vou trabalhar 4 horas por semana. Tem até um livro famoso, né, do Tim Ferriss, Trabalhe 4 horas por semana, que também me inspirou muito, mas eu acho que é irreal você achar que, especialmente nos primeiros anos de um projeto, você vai trabalhar pouco. Não é trabalhar pouco, é você ter a liberdade de escolher e não ter o teto de faturamento, que muitas vezes o mercado, ou você sendo um empregado, você tem o teto de faturamento, você não tem como ganhar mais do que o salário que está lá combinado. Quando você é empreendedor, você pode ganhar menos, mas também você pode ganhar muito mais. Então são essas vantagens aí, esse gostinho aí para o pessoal que pensa no mercado digital e pensa no empreendedorismo, é isso que eu vejo como vantagem, patrônio. Maravilha, olha aí, então, pessoal que está nos ouvindo já nesse início aqui, vamos ter aí transição de carreira, além da história do Gustavo, as origens, né, o que levaram ele a decidir, os caminhos que levaram ele a decidir optar por essa mudança, esses desafios, e claro, também vai trazer com a gente aqui algumas estratégias, o que ele pode revelar exatamente, né, dos caminhos aí que a gente pode seguir para adotar como ferramentas e buscar aí também nesse empreendedorismo no digital a gente conseguir alcançar mais êxito. Gustavo, vamos lá, cara. Eu me recordo muito de vários dos trabalhos que você fez enquanto comunicador, enquanto jornalista, repórter, né, especialmente de televisão, e você sempre teve uma característica de levar realmente muito a sério o trabalho e ter uma visão muito ampla. Você fez vários trabalhos legais no Canal Rural, que eu me recordo, inclusive viajando o Brasil, né, com um caminhão, num projeto era Na Estrada, se eu não me engano o nome, né? Exatamente, a gente fez 3 temporadas, foram 17 mil quilômetros viajando de caminhão pelo Brasil, do Rio Grande do Sul ao Rio Amazonas, foi um trabalho incrível. E assim, sempre trazendo o que eu acho muito legal na televisão, quando muito bem feita, que é trazer aquela realidade, aquela história sendo, né, fidedigna ao que está sendo visto, né, ou seja, não inventando nada, mas de um jeito que fica muito atrativo ao público, né, e isso é uma habilidade que requer conhecimento e requer também um olhar aí muito sensível para o que está sendo vivenciado para que aquilo possa ser levado à tela, né. Então eu trago esse depoimento aqui, essa minha observação quanto à tua carreira, pegando isso como exemplo, justamente porque eu acho que você tem um talento, assim, gigantesco para fazer comunicação, para fazer televisão, fazer jornalismo de um jeito muito atrativo, e assim foi pautando a sua carreira sempre por aí, né. O que te motivou a fazer jornalismo? De onde veio essa veia? Me conta da tua origem, como a tua origem, tua criação, tua vivência te levam ao jornalismo rural, cara. Essa pergunta é até difícil, eu não me lembro o momento em que eu decidi. A minha vida, isso eu conto pouco, mas eu, de certa forma, tive um pai que era um comunicador. Só que de uma maneira completamente diferente dessa que a gente está habituado aqui, porque meu pai
já faleceu, mas ele era pastor da igreja luterana. Então, e a vida dele era comunicar, no caso, uma mensagem de Deus, né? Mas era uma comunicação e falar com as pessoas e estar ali, de certa forma, expondo sua mensagem, suas ideias e se expondo. E eu sempre disse que não era essa carreira que me perguntavam se eu queria seguir isso. Eu disse, não é. Trabalha muito. Depois fui descobrir que jornalista acho que trabalha até mais. Mas a questão é que, de certa forma, em algum momento eu decidi estar no jornalismo. Eu gostava muito de consumir rádio e programas de rádio e tudo mais. E aí eu, né, nessa época, tive a minha criação em Porto Alegre e logo ingressei ali na faculdade e comecei a fazer jornalismo em Porto Alegre. Logo engatei meu trabalho em veículos locais, né? Veículos importantes, mas de abrangência local ali, Rádio Gaúcha, TV Com. E em determinado momento, um grande personagem do agro que você conhece bem, muita gente conhece, que é o Júlio Carnino. O Júlio Carnino, que ele na época ele era gerente de jornalismo, ele era o coordenador de uma equipe dessa TV local em Porto Alegre. E o Canal Rural tinha sua história, tinha sua base em Porto Alegre. Ele foi convidado para ir, né, assumir um cargo de liderança no Canal Rural. Passou alguns meses, ele já tinha a gente tinha uma boa sintonia de trabalho. Ele disse, Gustavo, você não quer vir trabalhar aqui? Eu disse, Júlio, gosto muito de sair desse ambiente, desse círculo local aqui, em que meus assuntos são os buracos de rua e eu vou estar com uma abrangência nacional. Muito legal, mas assim, eu não sei a diferença entre um pé de soja e um pé de melancia. Ele disse, não tem problema, vamos aprender, e aí, ali eu comecei, e foram muitos anos. A vantagem é que quando a gente trabalha em televisão, você não faz nada de dentro da redação, você não faz nada de dentro do escritório, você tá um dia numa plantação de caqui, na outro dia tu tá numa plantação de arroz, no outro dia pega um avião e tem que ir, ou pega um caminhão, no caso, também, como algumas vezes eu peguei, você vai para o interior de Mato Grosso, Lucas do Rio Verde, Campo Novo do Parecis, enfim, você precisa ver as coisas na prática, conversar com o produtor rural, e aí se aprende. E aí eu peguei também um gosto pelo agronegócio. Eu não tenho 1 hectarezinho de terra ainda para plantar. E também não fiz a faculdade de agronomia, mas o papo eu consigo ter uma conversa de igual para igual com muitos dos meus alunos e clientes que são dessa área, né, agrônomos e tudo mais, porque, enfim, o dia a dia te ensina. Então eu me apaixonei pelo agro lá, já vão fazer 20 anos, e nunca mais tirei o pé do agronegócio, e sempre nessa cobertura ou de pautas do jornalismo, ou depois uma cobertura de mercados de soja, mercados de exportação, enfim, sempre gostei muito disso, e foi essa trajetória. Então, não sei se eu respondi a pergunta, meu amor pelo jornalismo, eu não sei de onde veio tão claramente, mas pelo agro, nitidamente, ali aquele início no Canal Rural, essa oportunidade de uma pessoa que naquele momento era 100% urbana, não tinha família no agro. Depois eu fui descobrir que a minha avó lá em 1930, 1940, foi uma das primeiras pessoas, das primeiras famílias que plantaram soja no norte do Rio Grande do Sul, ali na região de Santa Rosa, Horizontina, no tempo que colhia soja colhia a soja inteira, o pé de soja, a vagem, o grão de soja, e dava de ração para os porcos, para os suínos, né? Mas, enfim, não tinha relação nenhuma direta com o agronegócio, mas desde então entrei. E é um setor que é apaixonante demais, né? Não tem nada igual. Eu sempre falo para as pessoas que quando elas estão tentando fazer uma transição ou buscando uma transição para o agro, se elas não são desse nicho, é um vírus que contamina no bom sentido, e você não perde esse gosto por isso nunca mais, né? Exatamente, cara. Acho que você traz muito da tua história, muito linkada com a minha, justamente aquele fato da gente não ter ligação direta, né, com o agronegócio, mas aí encontrar na comunicação agro, no jornalismo agro, uma paixão, né, e realmente é algo muito envolvente. Você então é natural de Porto Alegre, ficou claro isso, né? Porto Alegre mesmo, né? Sou natural de Porto Alegre, casei com uma gaúcha, também uma região produtora, enfim, e aí dali fomos para o mundo. Maravilha. E aí, você citou aqui o Júlio Carnino, né? O Júlio Carnino, um grande amigo, né? Um baita cara, hoje presidente do Canal Rural. Ele participou aqui do episódio número 127 no podcast Comunicação com Propósito. Vale a pena
conhecer mais a história do Júlio, que é um profissional assim incrível, um baita cara realmente, que quer sempre engajar, construir coletivamente. Acho que uma das grandes características do Júlio, o Gustavo certamente concorda com isso, né, Gustavo? Um grande profissional e uma pessoa de um caráter fantástico. Então, assim, não é para ficar rasgando seda pro Júlio aqui, não, porque, afinal de contas, não teria motivo para isso, mas realmente é um grande profissional e uma pessoa nos bastidores também sensacional. Mas te interrompi, continua aí, patrão. Imagina, vamos lá. Aí, Gustavo, você falou, cara, que, né, uma das coisas que você disse ao Júlio foi justamente, olha, não sei diferenciar nada do agro ali, né? Qual é a tua primeira lembrança de você entrando numa propriedade rural, de você de fato se deparando com o agro, e a primeira reportagem, como é que foi? É sempre curioso a gente trazer um pouco do como foi esse choque de realidade. Teve duas. A primeira mesmo foi uma reportagem sobre pesquisa de arroz. O Rio Grande do Sul é um grande produtor de arroz, e naquele momento o IRGA, que é um Instituto de Pesquisas do Arroz no Rio Grande do Sul, estava lançando alguma tecnologia, alguma coisa, então aí já fizemos uma reportagem, mas logo depois eu me lembro de ter ido, e essa é uma história que me marca até hoje. Eu me lembro de que eu tinha uma pauta marcada para fazer uma reportagem sobre fumicultura. Santa Cruz do Sul, que é uma cidade também importante no Rio Grande do Sul, digamos, a capital da produção de fumo no Brasil. Tem ali as principais indústrias de tabaco, tem a FUBRA, que é a Associação dos Fumicultores e tal, e eu tinha essa pauta para fazer. Tinha que ir lá falar sobre precificação do fumo, alguma coisa assim, e a pauta caiu. Por algum motivo, a reunião entre as entidades foi desmarcada e foi remarcada para outro dia. E eu disse, beleza, a pauta caiu, e quando remarcaram, eu disse, não, a gente precisa ir lá fazer a pauta. E eu fui, só que eu tinha uma agenda secundária ali. Eu sabia que tinha uma repórter na RBS TV de Santa Cruz do Sul, que era muito bonita. E eu, sabendo que eu ia para Santa Cruz do Sul, eu tinha algum motivo para passar no escritório da TV lá, para pegar umas imagens, no tempo que as imagens eram tudo com fita, né? Então, assim, eu passava lá e copiava umas imagens que eles já tinham feito de reportagens lá das reuniões do setor e tudo mais. Então, eu disse para a equipe de produção, não, essa pauta caiu no dia, mas nós vamos refazer ela, nós temos que ir para Santa Cruz do Sul. E a conversa é longa, mas o fato é que eu fui para lá e fiz a matéria, mas também passei no escritório, conheci a repórter, que eu via só pela televisão, que era linda, e no fim das contas a gente continuou conversando e estamos casados faz 15 anos. A história é longa, mas estamos casados desde 2011. Conheci ela por causa também do rural. E é engraçado, a Zenaide Pérez, também jornalista, hoje trabalha comigo no digital. E é engraçado porque ela já trabalhava, ela era de uma região produtora, e a gente conversava ali profissionalmente, né, discutindo reportagens e tal, e ela me disse assim, você tá indo pro canal rural, mas você não entende nada de agronegócio, o que você vai fazer? Eu disse, não, eu vou dar um jeito, é muito legal a proposta. E ela ficou surpresa assim da minha ousadia de sair veja, isso faz 18 anos, né, mas de sair ali da reportagem do dia a dia, do trânsito, das coisas da cidade para ir pro campo. Ela disse, isso não vai dar certo. Mas deu certo, estamos aqui já faz tanto tempo, deu certo o casamento e deu certo a vida no agro. Então, essa foi a segunda ou terceira reportagem que eu fiz. Você me fez essa pergunta e eu lembrei que logo no início das minhas pautas eu tive essa oportunidade de fazer essa reportagem. A reportagem foi esquecida, mas o casamento permanece. Viver uma jornada de 25 safras de parceria com o produtor rural é algo que merece ser muito comemorado. Essa é a trajetória da Agrosol Sementes, uma empresa que nasceu no coração do Cerrado mato-grossense e construiu sua história lado a lado com quem vive e produz no campo. Com simplicidade, credibilidade e resiliência, a Agrosol não abre mão de ter em seu portfólio sementes com altíssima qualidade. Assim, em cada safra, a Agrosol assume um novo compromisso de levar tecnologia e inovação para os negócios rurais. E é graças a essa parceria com o agricultor que a Agrosol segue evoluindo. Agrosol Sementes, há 25 safras, gerando prosperidade ao campo.
Bom, a gente falou um pouquinho do Canal Rural, então você ficou vários anos ali no Canal Rural com projetos muito bacanas. Aí você migra da televisão para outro veículo, para outra mídia. Me fala um pouquinho dessa sua carreira também, ampliando o teu horizonte. Exato. A palavra perfeita, a palavra foi essa. Eu gostava muito do Canal Rural e estava apaixonado por aquilo que eu fazia, mas surgiu uma oportunidade, já estava trabalhando no Canal Rural em São Paulo, coordenando a equipe de jornalismo lá do Canal Rural em São Paulo, e surgiu uma oportunidade de trabalhar na agência Reuters, uma agência de notícias, a maior agência de notícias do mundo, e surgiu esse convite e eu disse, poxa, eu tenho aqui um horizonte nacional, mas eu posso agora ter um horizonte internacional para trabalhar. E fui atrás disso. Eu trabalhei por 5 anos na agência Reuters em São Paulo, cobrindo o agronegócio. Nesse trabalho, a gente sai muito menos para a rua para rodar, porque você precisa estar ali na redação escrevendo, mas também foi um trabalho de aprimoramento, de refinamento, porque é uma cobertura muito mais técnica, né? A gente cobre o mercado em si, movimentos de preço, movimentos no mercado de commodities. Então a gente tinha uma equipe ali liderada pelo Roberto Samora, que também é um grande jornalista, e ele, dentro dessa equipe, nós cobrimos mercado de soja, mercado de café, tinha um pouco de cobertura também de outras commodities, petróleo, minério de ferro. Então foi uma escola fantástica. E ali eu também tive a oportunidade de rodar o Brasil em alguns projetos especiais, tive a oportunidade de escrever para fora do Brasil, ter reportagem publicada no New York Times por meio da agência. Então vai ampliando os horizontes. E daí, a partir disso, eu recebi um convite para ir trabalhar numa agência de precificação de commodities, que na época chamava-se Platts, hoje tem um outro nome, mas é do grupo da S&P, da Standard Poor's, onde eu fui começar um trabalho de publicar indicadores de preço de soja. Na época, tinha um trabalho com açúcar, etanol, depois a gente começou a publicar indicadores de preço de soja, milho, farelo de soja, óleo de soja. E aí foi um trabalho ainda mais aprofundado, porque eu tinha que conversar com os traders de soja, exportadores, falava com quem realmente estava ali na linha de frente, vendendo soja para a China, fazendo negócio, e com uma apuração muito técnica do preço do dia, né? É um pouquinho, se quem está nos ouvindo aqui no podcast, talvez não tenha familiaridade com esse projeto, mas é, de certa forma, parecido com o que o CPEA faz, ou outras empresas, como Safras e Mercado também fazem, que é de todo dia estar ali falando com quem está no mercado e publicar um indicador que vai balizar negócios no mercado, naquele mercado específico. Então foi isso que eu fui fazer e estive à frente desse projeto até 2020. Eventualmente esse projeto também foi base para um lançamento de um contrato de soja brasileira negociado na Bolsa de Chicago. Então é um trabalho que tem que ser muito sério, um trabalho muito técnico ali de você publicar as coisas com uma super transparência, um cuidado muito grande, porque grandes volumes de negócios são feitos e negociados e são liquidados com base naquele indicador que você publica, né? Então é alguma coisa bem, bem, bem séria, assim. Foi uma experiência incrível também. E foi ali minha última passagem, aí conectando com a história que a gente vinha falando antes, foi minha última passagem pelo mundo corporativo, foi quando entrou pandemia e entrou toda essa situação de um repensar a vida, repensar o cotidiano. Eu gostava muito daquilo que eu fazia, mas a cidade de São Paulo em si, toda aquela rotina maluca da Faria Lima, ela realmente estava desgastando um pouco acima do que eu gostaria. E aí foi que eu comecei a repensar as coisas e aí entrou 100% o mundo digital. Excelente, cara. E uma trajetória muito bacana, né? Como eu disse anteriormente, antecipando o que você traria, né, de detalhes, já conhecia parte dessa tua história e sempre em veículos, né, e empresas muito consolidadas e referências no que fazem, né? Então, assim, é um trabalho em que você realmente aproveitou ao máximo a expertise que você tinha, que você adquiriu, e aí eu emendo justamente nessa sua transição de carreira. Se você considerar Canal Rural, Reuters e depois essa multinacional, o que lhe trouxe de base para que você aplique hoje na sua nova área de atuação como consultor, como estrategista digital? Sim. A primeira questão, Patrone, que eu acredito que me trouxe e que pode ter uma correlação com a vida de muita gente que está ouvindo aqui, é que o valor
o nosso valor como profissional, o nosso valor no mundo do agro, está na nossa especialização. Então, eu felizmente consegui encontrar e ir me aprofundando, me aprofundando, me aprofundando, e consegui ter um domínio grande do mercado, entender profundamente o mercado, o que me trouxe uma capacidade de conversar, de entender a realidade de praticamente qualquer nicho que eu venha a trabalhar hoje, eu consigo entender com muita clareza quais são eu chamo aqui dentro, né, da nossa metodologia e tal, dos sonhos e pesadelos. A gente vai conversar com um pecuarista hoje. O pecuarista de cria, ele tem alguns problemas, ele tem os seus sonhos e os seus pesadelos. O pecuarista da engorda, ele tem. Tudo é pecuária? Não, não é. São situações bem diferentes. O produtor de soja do Mato Grosso, ele tem uma realidade, tem seus sonhos e seus pesadelos que é diferente do produtor de soja do Rio Grande do Sul. Tudo é soja? É, mas tem muitas nuances. Então, quando a gente consegue se aprofundar e perceber que isso tem muito valor, esse entendimento das sutilezas e das nuances do agro, isso é algo assim que, às vezes, os profissionais do agro, agora estou falando em geral, eles não conseguem entender o quanto é difícil você realmente dominar isso que para tanta gente é natural. Não, isso aqui é minha vida. Sim, só que vai falar para alguém da cidade todas as nuances de tudo isso que você está vivendo. O solo de uma região, você anda 200, 300 quilômetros, já mudou radicalmente. E você dominar essas diferenças, isso tem altíssimo valor. Então, arrematando aqui, o que me trouxe de vantagem e tudo que eu aprendi foi justamente conseguir ter uma noção clara de todas essas nuances. E hoje, quando eu me coloco como profissional de marketing digital, como professor, mentor, estrategista, a gente presta serviço para algumas empresas também. O que me diferencia, eu não inventei o marketing digital, eu nem atribuo ser o maior especialista brasileiro em qualquer coisa, longe disso. Agora, você entender de marketing digital e entender as sutilezas do agro, entender todas as pequenas nuances que fazem muita diferença, isso é um diferencial muito grande. E trazendo, né, para quem tá nos ouvindo aqui, isso é algo que não é fácil de ser absorvido. As pessoas tomam por natural. Não, eu entendo todas as diferenças de sementes que precisam ser utilizadas, ou todas as diferenças de solo da minha região. Isso tem muito valor. Isso tem muito valor. Então, foi isso que eu aprendi, e é isso que eu consigo. Eu gosto de trazer para as pessoas, que elas precisam se valorizar nesse conhecimento que elas têm. Excelente, cara. E acho que você trouxe aqui uma resposta que mostra o quão abrangente é a área de atuação que você está hoje, né? E o quanto é importante ter justamente essa diferenciação ou discernimento de fato de que o agro é muito amplo e que mesmo cada cadeia produtiva tem as suas nuances, os seus nichos, os seus desafios, as suas dores, né? Os pesadelos e sonhos, como você classificou ali. Deixa eu só complementar uma coisa que é só para não perder o fio da meada aqui, para você entender assim. Em determinado momento, eu inclusive tive uma atuação no marketing digital com lançamentos de produtos e de projetos fora do agro. Então, eu estava trabalhando com arquiteto, educador parental, etc, etc. E fui aprender marketing digital, fui aprender estratégias de lançamento de cursos, lançamento de mentorias, todo esse universo de construção de audiência nas redes sociais. Em determinado momento eu olhei e disse assim, cara, o agro está, e aqui fica um alerta positivo para todo mundo. Em relação a esses nichos que a gente vê no mercado digital, investimento em bolsa, emagrecimento, nicho pet, tantas coisas. Esses nichos de educação online, eles são já bastante consolidados e até saturados, porque tem muita concorrência, porque tem muita gente fazendo. A gente poderia falar de muitos nomes, não vou ficar aqui elencando, mas a gente vai para inúmeros nichos que são completamente bem dominados com grandes players. Tem um nicho no mercado digital brasileiro que ainda não é explorado, que é o agronegócio. Onde nós estamos, felizmente, nós estamos uns 5 anos atrás de outros nichos. O que significa isso? O oceano ainda é azul, ainda tem muita oportunidade. E por que existe esse gap? Por que não tem tantos
produtores de conteúdo, produtores de cursos, de treinamentos, dominando e faturando múltiplos milhões e etc., como tem tantos nichos de desenvolvimento pessoal? É porque quem entende das estratégias de marketing digital, tradicionalmente, em grande quantidade, são os profissionais da cidade. E quem entende do agro é o profissional do campo, que muitas vezes, pela loucura do dia a dia, por estar atento a tantas outras coisas, não consegue perceber essa oportunidade. Então eu tenho quem domina o marketing digital na cidade e tenho quem domina o agro no campo. O que é mais fácil? Eu pegar esse profissional de marketing e ensinar para ele todas essas nuances do agro, ou é mais fácil eu pegar o cara do agro que nasceu na fazenda ou já fez agronomia, já está rodando, já sabe todo aquele monte de informação super complexa e ensinar algumas estratégias de marketing digital para esse profissional? Eu te dou a resposta. É muito mais fácil eu municiar o profissional do agro com algumas estratégias de marketing e fazer com que ele consiga ter um faturamento, ter um projeto, lançar um curso, lançar um treinamento, lançar uma mentoria dentro daquilo que ele já sabe, do que eu pegar o cara da cidade, o cara que está vivendo ali uma vida que ele realmente não faz a diferença entre... Ele não sabe nem o que é soja, às vezes. Até ensinar esse cara o que é soja, quais são os ciclos, o que é uma soja de ciclo tardio, uma soja de ciclo curto, e aí no Rio Grande do Sul tem um calendário, no Paraná tem outro calendário, em Mato Grosso tem outro calendário, é muito mais difícil. Então, eu entendo que é mais fácil ensinar o profissional do agro a vender pelo digital. E tá aí a grande oportunidade que alguns poucos ainda estão enxergando. Então eu me coloquei nesse papel, eu entendo um pouco das duas pontas. Vou ajudar a fazer esse elo, trazendo as estratégias para o profissional do agro e ensinar ele, enfim, ajudar a implementar estratégias de venda. E a demanda é muito grande, patrônio. A demanda é absurda. O que qualquer pessoa hoje que tenha um conhecimento minimamente razoável, tenha um pouquinho de experiência, tá cheio de gente precisando de treinamento, tem um gap muito grande em conhecimento no Brasil. Pegar um assunto clássico, a quantidade de agrônomos que saem da faculdade de agronomia e não sabem fazer um receituário agronômico, não entendem direito ainda como é que calcula ali o quanto de NPK que vai precisar para aquela lavoura. E o cara acabou de sair da faculdade. Não vou entrar no mérito se a faculdade é boa ou ruim, mas o fato é, um bom agrônomo que entende de perfil de solo, que entende de fertilidade, que entende de nutrição de plantas, ele tranquilamente pode criar um treinamento, criar um curso, criar algum tipo de programa online para ajudar esses profissionais que estão com carência de conhecimento. E aí, se a gente vai abrir o leque de quantos nichos existem para você ensinar e com demanda, meu amigo, nicho de drone, por exemplo, hoje em dia é assim, ó, é uma carência, é uma esponja, o que você pingar ali, ela absorve. Porque o que surgir de oferta, de treinamento, de conhecimento em nichos que estão em alta, vai ter gente precisando. Então, o meu papel é levantar essa bandeira. Gente, acordem, vocês são abençoados, vocês são sortudos, vocês têm o mais difícil, que é conhecimento nesse nicho ultra especializado, que é o agronegócio brasileiro, que responde por 1/3 do PIB desse país. Então, assim, é nadar de braçada. O que acontece? Dá trabalho. E aí algumas pessoas dizem, agora não vou me envolver com isso. Mas assim, a gente ainda está no início da onda. Aquilo que para outros nichos que eu falava antes era uma onda que começou a se formar 5, 6, 10 anos atrás, no agro ela ainda está começando a se formar. Todo esse movimento de você ir para a internet, compartilhar seu conhecimento, compartilhar seu conteúdo, compartilhar suas habilidades. Mas uma hora, mais dia, menos dia, uma hora essa onda cresce, esse mercado se consolida, e aí a pessoa vai dizer, nossa, como eu queria ter começado lá em 2024, 2025, quando eu ouvi aquela entrevista do Gustavo Bonato no podcast do Patrone, nossa, hoje agora, 2027, 28, 29, eu tô vendo aí tanta gente pior que eu, que sabe menos que eu ganhando dinheiro no digital, e eu não comecei. Pois é, meu amigo, nós estamos aqui falando disso. Enfim, eu me apaixono por esse assunto e acabo até me alongando, mas eu entendo que é uma missão muito grande de divulgar essas oportunidades aí e todos esses caminhos que podem ser seguidos aí, tá, patrônio? Eu acho que você foi cirúrgico e muito didático, né, cara? Acho que assim, não foi nenhuma provocação, foi uma chacoalhada mesmo, pessoal. Falou, vamos entender
Que o momento é Exato. agora, né, ou seja, é uma baita oportunidade, existe de fato uma Uhum. carência educacional, como você disse, no Brasil, em várias áreas, né. Cada área hoje está mais especializada, né, tá tendo, né, novos conhecimentos que precisam ser colocados em prática. Quem sai da universidade, como você destacou e frisou ali, né, independente do nível aí, não vamos discutir isso de cada universidade, é óbvio que você sai com teoria e o mundo na prática é completamente diferente em todas as áreas, né. A teoria é a base para tudo, mas ela não é aquilo que a gente ainda, né, que o profissional vai encontrar no dia a dia, né, vai além daquela base, né. Então, realmente há uma grande oportunidade, a gente vê inúmeros exemplos em outras cadeias, em outras áreas de atuação, em outros nichos de mercado, como o Gustavo bem reforçou. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. E aí, Gustavo, eu ia te perguntar na sequência quais são os principais entraves ou autodesafios ou autoentraves, enfim, autoobstáculos aí que as pessoas acabam se colocando antes de dar início, né, a essa nova busca por essa oportunidade. Você já trouxe um ali que eu acho que é, é o grande balizador, que é dar trabalho. Então, dar trabalho é você encarar, quero ter trabalho agora e realmente prosperar num futuro próximo ou deixar para tentar depois quando o mercado estiver saturado. Então, além do dar trabalho, que outros pontos você considera que as pessoas ainda demoram a superar? Antes de responder tua pergunta, eu sempre digo: olha, você quer ganhar dinheiro no digital, mas não quer ter trabalho, vai jogar o jogo do tigrinho, vai, sei lá, vai fazer uma coisa desse jeito. Não vem falar comigo. Nós vamos falar aqui de trabalho sério, de projeto, de estruturação de processos de vendas e tudo mais. O que eu entendo hoje, tá, Patrônio? Assim, a primeira coisa que as pessoas precisam construir de alguma forma, o quanto antes, é uma audiência qualificada, tá? Hoje em dia é muito difícil você conseguir ter um projeto digital minimamente bem-sucedido se você não tiver construído uma pequena que seja base de seguidores, de pessoas que te acompanham e que já entendem o teu trabalho nas redes sociais. Então, a primeira coisa que eu vejo é um bloqueio, e é difícil de responder essa pergunta, porque, como eu estou muito imerso nisso, eu olho e digo, eu quase não entendo por que, que as pessoas não estão fazendo isso. Assim, é difícil de dar vontade de chacoalhar. Eu digo, nossa, tem tanta coisa boa que você sabe que você faz, mas eu entendo que existe hoje, levando, e isso não é nem assim, qual o modelo de negócio no digital que eu vou adotar, mas seja você um profissional, um consultor, um agrônomo, um veterinário, ou um dono de uma revenda, ou até um produtor rural mesmo, que tem algum conhecimento para compartilhar, ou você seja qualquer profissional do agro, um piloto de drone, um jornalista especializado em agronegócio, você precisa estar presente nas redes sociais, e isso, as pessoas acreditam que isso dá muito trabalho, porque tem uma visão de que vai precisar ser um influencer, vai ser um novo Primos Agro, um novo Bacheiro Velho, um novo Gustavo Pimentinha, que tem que estar ali o tempo todo nessa vida de influencer, entre aspas. Não é se transformar em influencer e mostrar a sua vida e estar o dia inteiro ali fazendo alguma coisa para entreter as pessoas. Isso existe, eu respeito, é muito legal, é um outro modelo de negócio, mas nem todo mundo nasce com o talento e a capacidade de fazer entretenimento dos Primos Agro. Isso aqui são casos excepcionais. O que eu, profissional, que estou aqui no interior de Mato Grosso, lidando aqui com os meus clientes de consultoria agronômica, como é que eu posso me posicionar? Cara, você tem um conhecimento específico da tua região, você está vivendo o dia a dia. Às vezes, as pessoas acham que dá muito trabalho, mas eu digo para os meus alunos, às vezes, assim, é pegar um celular, gravar um vídeo em que você consiga, em 1 minuto, mostrar alguma coisa interessante, que tenha começo, meio e fim, que tenha um início chamativo, mas você demonstre ali nesse vídeo, olha, nessa lavoura específica estávamos com esse problema de cigarrinha, e aqui a gente usou tal bioinsumo, tal inseticida natural para resolver esse problema. Esse assunto aqui a gente resolveu dessa forma. Pronto, fechou o vídeo. Isso é simples de fazer. Só que a pessoa só precisa entender que ela não precisa contratar um editor, ter um grande sistema para fazer as coisas. É relatar, é registrar o seu cotidiano e demonstrar um pouquinho das suas habilidades.
Por que as pessoas não fazem isso? Você me fez uma pergunta ótima, e eu não sei se eu tenho a resposta perfeita. Eu acho que é um preconceito de que, nossa, isso aqui vai dar muito trabalho, isso aqui é um negócio para os patrones da vida, que nasceram com uma capacidade de comunicação. E, cara, não é. Às vezes, assim, a pessoa, dependendo, não precisa nem aparecer, o que importa é ela se posicionar com uma pessoa que entende daquele problema específico, naquela região específica. E é começar. É igual. Eu vou te devolver a pergunta. Eu vi que você é maratonista. Eu já fui corredor, agora eu tô parado. Tenho as minhas. Eu preciso me inspirar em pessoas como você. Aí você pergunta assim: por que correr é tão fácil? Por que não. Por que não é todo mundo que corre? Cara, porque assim, o começo é chato mesmo, e o começo vai ter ali uma inércia para ser quebrada, mas uma vez que você pega gosto, você entende que aquilo ali não é tão difícil. Você só precisa ter um pouquinho de disciplina para começar. Uma vez que começar, vai tranquilo. Então, é um pouco, aqui entre nós, é um pouco essa lógica. Construir a audiência, que é o primeiro passo, que é estar presente nas redes sociais, produzindo um conteúdo em que a pessoa conte da sua profissão, do seu expertise. É simples, só precisa começar, só precisa botar a mão na massa e dar os primeiros passos. A partir dali começa a pegar gosto e vai pegando ritmo, e aí o cara que, assim como você, um dia você correu 500 metros e cansou. Hoje você corre uma maratona. O que precisou sair dos primeiros 500 metros para correr uma maratona? Só continuar. É simples, é simples, mas não quer dizer que seja fácil. Mas a lógica é essa, entendeu? Exato, cara. Acho que é bem isso, é construção, persistência, disciplina, né? Eu acho que tudo envolve, tudo que é um projeto de médio e longo prazo envolve esses elementos, né? Só que você disse uma coisa aí que eu acho que eu percebo que pode ser um entrave para muita gente, Gustavo, que é justamente achar que o seu conhecimento próprio, ele é inferior ao de outro e falar, não vou nem me expor porque fulano de tal, ciclano de tal já faz sucesso com isso, eu vou passar vergonha, entre aspas. Rola muito disso pelo que você ouve dos mentorados? Muito, muito, muito. Eu digo assim que é alguma coisa, é uma humildade natural do homem do campo, que, nesse caso, pesa contra. Eu lido muito com um profissional de agronomia, veterinário ou técnicos, enfim, o pessoal que trabalha efetivamente com alguma área mais técnica. Eu sempre abrindo uma ressalva, o produtor rural, ele não tem uma necessidade tão grande de aparecer nas redes sociais, e a gente pode em outro momento falar sobre isso, sobre o comportamento do produtor rural na rede social. Ele não precisa aparecer. O produtor que produz soja, ele precisa ter contato com os corretores da região, ele precisa vender para Bunge, para Cargill, para Dreyfus. Ele não precisa da rede social dele para vender a soja dele. Já o profissional do agro, e aí leia-se técnico, o cara que vende seguro agrícola, o cara que vende crédito, o profissional do drone, o cara que vende colheitadeira, todos esses profissionais que não vendem a commodity especificamente, ele precisa do digital para ser conhecido. E aí, esses profissionais, justamente nessa humildade de entender que no agro tudo depende, é a frase clássica do agrônomo, né, do profissional, não, isso é assim, mas depende. Então, na base do depende, então pode ser que se eu falar uma coisa, ali no vizinho não é bem assim. E aí, se eu for andar mais 100 quilômetros, essa recomendação que eu estou dizendo aqui, que funcionou para cigarrinho aqui, talvez ali na frente não funciona. Então, por saber que são muitas nuances e ter noção de que o agro é complexo mesmo, as pessoas se privam e privam os outros de compartilhar aquela pequena joia, aquela pepita de ouro que ela tá ali na mão, que é um conhecimento específico sobre uma situação específica, que tem muito valor. Tem muito valor. E claro, você não precisa ser PhD, doutorado na Exalc para poder compartilhar conhecimento. As pessoas precisam entender isso. Para você ensinar alguma coisa para outra, você só precisa estar um pouquinho à frente na jornada. Você, ao vir para a internet, dizer, olha, eu vou te ensinar a trabalhar com isso, ninguém está dizendo, eu vou abrir uma faculdade, uma pós-graduação em nutrição de solo aqui. Não é essa a pretensão. Ao você dizer, eu vou te ensinar como regular uma máquina que aplica calcário. Você não está dizendo que você vai ensinar todo o processo. Não, você vai ensinar essa questão específica, onde você é especialista. E onde provavelmente o PhD da Exalc nem entende tanto. Mas o mundo está precisando dessa informação sobre como regular uma máquina que aplica calcário. Só que as pessoas acham que o conhecimento delas não é tão valioso assim. E aí talvez tenha aquela coisa, vou ser
Se eu for para a internet falar alguma coisa, o que vão pensar? Vão me chamar de blogueirinho, vão me chamar disso, vão me chamar daquilo. Bom, mas daí é uma coisa que a pessoa tem que resolver na terapia, né? A questão é, amigo, o digital tá aí. Se você não fizer, outros farão. Eu ainda publiquei ontem um vídeo falando isso. É uma verdade meio boba, mas é uma grande verdade. O produtor rural, e existem inclusive pesquisas que mostram isso, o produtor rural, 92% dele, posso estar o número ligeiramente errado, mas é na casa acima de 90%. Acima de 90% do produtor rural consome conteúdo no Instagram, por exemplo. 75% dos produtores rurais vão olhar o perfil de uma empresa no Instagram antes de fechar um negócio relevante. Então, o agro está na rede social, é fato. O produtor rural, o profissional, em alguma medida, alguns minutos ou algumas horas por dia, ele dedica tempo à tela, ele dá atenção para a rede social. A questão é, se você não está lá, você está simplesmente entregando esse tempo de tela e essa atenção para o teu concorrente, porque você optou não estar ali naquele espaço em que, sim, o agro está presente. E aí é uma questão só da pessoa dizer, bom, verdade, isso aí que o Patrone e o Gustavo estão falando é verdade, vou tomar esse chacoalhão para mim e vou começar, entendeu? Mas é isso, na verdade não tem tanto problema assim, mas as pessoas, daí cada um tem as suas travas, mas tecnicamente não tem nenhuma dificuldade para a pessoa começar. Excelente, cara, excelente. E só para a gente dividir aqui, Gustavo, eu sei que você tem vários mentorados aí, cita um exemplo, claro, sem precisar dizer aí quem é, mas um exemplo de situação que você viu, né, um diamante bruto, né, vamos dizer assim, que realmente conseguiu obter com técnicas e superando os eventuais entraves, tá conseguindo aí galgar espaços maiores aí. Eu vou citar dois exemplos, um que é um exemplo consagrado. Ele até, eu sei que eu posso citar, porque num evento recente, ele até citou o nosso trabalho no palco, que é o Rafael Nascimento, que é um especialista, talvez o maior especialista hoje em maquinária agrícola no Brasil. Ele tem os seus 500 mil seguidores, e em algum momento a gente trabalhou junto para desenvolver e aprimorar as estratégias dele, da equipe dele, para a venda de cursos online. E ele é um profissional que hoje já está aí na casa de ter vendido mais de 1,5 milhão, 2 milhões de reais de faturamento em cursos, em um nicho que é difícil, que é o nicho de operação de máquina agrícola, onde ele vende um curso que não é muito caro, não é nem de longe dos mais caros do mercado, para um público que nem é o público mais com maior renda, que é o operador de máquina. E tem uma baita de uma penetração, e eu sugiro muito as pessoas olharem o método do Rafael de fazer conteúdo. Nem vamos entrar na questão de cursos, etc., mas ele arrisca um estilo de vídeo que eu considero assim, o grande carro-chefe, a melhor estratégia para você hoje crescer a audiência, que são vídeos simples, vídeos curtos, com menos de 1 minuto, com uma estrutura básica de um chamariz, que é uma abertura que faz ali chama atenção para alguma coisa muito forte. Então não é começar, oi pessoal, bom dia, tudo bem? Meu nome é Luiz Patrone, eu tô aqui hoje para mostrar para você. Perdeu os primeiros 3 segundos. Os primeiros 3 segundos de um vídeo hoje na internet, eles são essenciais. E aí ele entra para mostrar uma característica de uma máquina, e ele nunca faz elogio para as máquinas. Ele diz, olha, essa máquina, lançamento da marca tal, tem tais características, um pulverizador, tem um braço de tantos metros, consegue trabalhar tantos hectares, ele dá uma informação e no final ele fecha com uma chamada para ação. Então, chamariza um conteúdo, uma chamada para ação, um vídeo simples. Esse tipo de conteúdo, não adianta, é o que entrega para novos. Eu já estou aqui dando um pouquinho de metodologia de aula, né? Mas o pessoal vai querer saber, então estou dando um exemplo prático. Esse tipo de conteúdo é o que entrega. Esse tipo de conteúdo é o que faz você aparecer para pessoas que não te conhecem ainda. E aí, em contraste, o que eu vejo? Então, eu trouxe um exemplo bom, um exemplo de um profissional que a gente já acompanhou aqui, e eu trago em contraste uma série de... E aí, quem está nos ouvindo que faça a análise. Muitas vezes a pessoa diz, eu preciso aparecer, minha empresa, minha consultoria, minha loja, etc., precisa aparecer no Instagram. O que eu faço? Eu contrato uma agência. Aí vai lá, chama a agência, faz uma reunião com a agência, aí vai alguém da agência, vai fazer um conteúdo. Daí cria lá um monte de quadros, de artes, de imagens estáticas, com a foto que tirou da internet, com um produtor rural de chapéu, camisa quadriculada e um macacão, aquele cara com um cara do meio oeste americano, e produz lá. Aprenda tudo sobre
aplicação de defensivos. Cara, qual é a chance de eu aprender tudo sobre aplicação de defensivos em um postzinho no Instagram? E as pessoas acham que isso vai dar engajamento. Não é. É esse modelo que eu acabei de dar um exemplo, que é vídeos curtos, com essa estrutura em que você ensina, você mostra uma coisinha simples, você dá um ganhozinho para a pessoa fica, nossa, gostei disso, quero mais, vou seguir esse perfil, e assim vai. E outro case, que inclusive aproveito o teu espaço aqui para dar os parabéns para ele, é um profissional aqui do Sul, chamado Gerson Duarte. Ele tem um trabalho incrível e eu vi uma postagem dele ontem dizendo que ele tinha acabado de bater os seus 100 mil seguidores. A gente começou a acompanhar ele quando ele tinha lá os seus 2, 3 mil seguidores. Ele é um cara que tem uma produção de conteúdo fantástica também. Ele é capataz de fazenda. E ele consegue, no dia a dia dele, ali, mostrando a lida da fazenda, lidando com o gado, fazendo parto de vaca, de ovelha, com as dificuldades de lidar com o patrão e negociar salário e tudo mais. Ele conseguiu reunir toda a categoria dele. O pessoal tem uma enorme de um respeito por ele, mas o mais importante, ele também, por conseguir trazer conteúdo sem entrar no conflito de patrão versus empregado, ele também consegue atrair a atenção e o respeito dos fazendeiros, dos donos de fazenda. Tanto que hoje ele tem uma parceria, ele trabalha com uma equipe e fazem lançamentos de cursos e tudo mais para dar treinamento. E foi um cara que, assim, era um ilustre desconhecido até 2 anos atrás. Só que o que ele teve? Ele teve exatamente aquilo que a gente estava falando antes. Entendeu o público dele, entendeu uma mensagem, teve constância, teve persistência, não parou. Tem dias que ele publica algo que dá 1 milhão de visualizações. Tem dias que ele publica alguma coisa, tem muito menos, mas não para nunca. E são cases que eu estou indicando para o pessoal, o Rafael Nascimento ou o Gerson Duarte, acho que é Gerson Duarte Oficial, uma coisa assim. O pessoal procura aí, vai achar fácil. Que são casos simples. Você vai olhar esse conteúdo desses profissionais, eles não nasceram com um talento necessariamente mirabolante. Não. São pessoas que entendem do seu nicho e comunicam aquilo ali com tranquilidade, com cuidado, com atenção, mas não é aquela coisa assim, meu Deus, nasceu um novo Cristiano Ronaldo aqui. Não, não é. São pessoas que têm uma constância e entenderam o potencial da internet. E hoje, dentro dos seus nichos, são extremamente conhecidos. E, enfim, esses são 2 cases. Você pediu para citar 2 cases, eu aproveitei aqui para lembrar de 2, mas a grande questão eu citei 2 cases com um grande número de seguidores, mas não é isso que faz as pessoas terem um negócio de sucesso. Seguidor, na prática, não paga boleto, tá? Não paga boleto, porque tá cheio de gente que tem um monte de seguidor e não tem um negócio por trás. Por quê? Porque aí a pessoa tá ali no mundo do entretenimento, engraçadinho e tal, fala uma coisa, fala outra, tem uma audiência, mas não tem uma estratégia por trás. E aí é complicado. Então aí eu nem vou citar os casos aqui. Mas tá cheio de gente que tem muitos seguidores e nem consegue pagar nada, praticamente se paga para estar ali produzindo conteúdo. Fica talvez disputando, enchendo o saco das marcas. Me manda um patrocínio disso, me manda um recebidos disso, me manda não sei o quê. Só que assim, uma marca é complicado. E eu tenho outros cases, eu não vou citar todos aqui, mas tem outros cases de 1.000, 2.000 seguidores que tá ganhando muito dinheiro. Por quê? Porque conseguiu construir aquela audiência e aquela pequena audiência bem trabalhada, com um foco correto, com o conteúdo correto, já gera um negócio por trás muito bom. Então, assim, eu não quero dizer que são só os grandes que podem ganhar dinheiro no digital. Tem muito case. Se você for olhar o meu perfil mesmo, eu tenho talvez 11 mil seguidores. Eu sou o maior fenômeno da internet brasileira, nem de longe. Meu conteúdo é técnico. Eu não engajo tanto quanto alguém que faz piada, mas eu tenho uma estratégia por trás, eu tenho um negócio por trás. Então, assim, te garanto que o meu perfil com 10, 11 mil seguidores gera muito mais negócio do que alguns grandes aí que tem muita audiência, mas não tem a estratégia por trás. Então, esses números a gente precisa sempre tomar com cautela, mas são cases aí relevantes aí que você pediu para eu citar. Muito legal, cara. Acho que principalmente, né, nada dos números, mas eu acho que as histórias e a maneira de construir, né? E você trouxe 2
profissões, né, diferentes, né, inclusive no nicho em que atuam, né, uma com máquinas agrícolas, né, e tecnologia, outro com capataz, que aliás são as duas profissões que aqui em Mato Grosso hoje, segundo estudo do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, são as relatadas pelos produtores como as mais difíceis de contratar gente. Operador de máquinas agrícolas e capatazes, né? Então, assim, olha só que legal que você trouxe aí 2 exemplos que condizem com essa nossa demanda e aí profissionais que estão se destacando no nicho em que atuam justamente por estar entregando conhecimento. Acho que isso que é o grande destaque do que você trouxe aí, né? Perfeito. E assim como esse, Patrone, assim, a gente pode, se a gente começar a puxar a lista de conhecimento, de pessoas que têm conhecimento, ou de nichos, áreas de atuação que têm demanda por treinamento, eu não encontrei uma ainda que não tenha demanda ou que esteja saturada. É inacreditável, é inacreditável. O agro ele pode ter seus soluços aí, pode ter seus momentos de maior dificuldade, mas qual é a chance do agro brasileiro deixar de existir, deixar de ter o tamanho que tem? Tem anos ruins, tem anos de mais aperto, mas vai demandando cada vez mais tecnologia, cada vez mais conhecimento e educar as pessoas, compartilhar o seu conhecimento é realmente uma oportunidade absurdamente grande que ainda está disponível. Então, essa é a mensagem dessa nossa conversa aqui. Excelente, Gustavo. A gente tem 3 perguntinhas tradicionais aqui do podcast para a gente chegar na reta final, Gustavo, depois de toda a entrega que você nos trouxe. Podia aqui. ter me mandado elas antes para me preparar, Patrone. Não tem jeito. Tá bom, vamos elas lá. ficam para o fim justamente porque são tradicionais e para quem ouviu até o fim. Vamos lá. Primeiro é o seguinte, Gustavo, me fala qual pergunta que você, Gustavo Bonato, gostaria de ter que responder um dia. Rapaz, qual pergunta que eu gostaria de ter que responder? Pergunta que ainda não lhe fizeram. Gustavo, como é que você conseguiu acumular essa fortuna de 100 milhões de dólares? Boa. Você sabe que essa é uma pergunta que eu gostaria de responder também, mas acho que não fizeram aqui ainda entre os participantes do podcast, não tiveram essa sacada. E você gostaria de responder como essa pergunta, Gustavo? Vamos lá. Eu ajudei profissionais e empresas do agro, esse enorme nicho, esse motor da economia brasileira, a compartilhar conhecimento, a treinar as pessoas. Eu fui parte disso, era uma indústria nascente, era algo que pouca gente fazia, eu tive essa oportunidade de estar envolvido nisso desde o começo, e isso me gerou muitas oportunidades, mas eu sei que também, depois desses anos todos, eu consegui também ajudar muita gente. Eu estou pensando eu lá, daqui a uns anos, respondendo isso, essa resposta que eu gostaria de dar para a pergunta. Que legal, cara. Uma curiosidade sobre você, Gustavo. As pessoas mais próximas aí sabem só. Eu vou falar um negócio que ainda hoje eu fui confrontado com isso. Eu sou um gaúcho com falha de caráter. Eu não tomo chimarrão. E eu também sou um cara do agro que tem esse problema que eu não tomo café. Então e realmente eu gostaria, não é por falta de tentar, mas o paladar não me apetece. Então, para eu às vezes ficar acordado, eu tenho que apelar para um energético, porque eu já tentei. Chimarrão, óbvio, a gente toma, mas não é uma coisa que eu tenho gosto. E café, realmente, eu gostaria de tomar café. A minha esposa é apaixonada por café. Eu faço café para ela todo dia. Eu gosto do cheirinho do café, mas na hora de tomar não me desce. Olha, já tentei, mas eu tenho essas 2 falhas aí. Enfim, peço desculpas para quem se ofendeu aí que eu não tomo café e chimarrão, mas... Aí você viu a importância de deixar essas perguntas pro fim, porque se fosse no início, você perderia a credibilidade, a gente perderia já. As pessoas falam, não, o gaúcho não toma chimarrão. Não me desmereça, tá bom, boa, Patrone. Boa. Muito bem. E para encerrar, cara, vamos lá, as pessoas que quiserem conhecer mais do teu trabalho, te procurar nas redes sociais, né, procurar saber como que é a mentoria, onde que te acham aí? Vamos lá, tá bem fácil, né? Boa, bom, se eu falei que a pessoa tem que produzir conteúdo, tem que estar ali na vitrine, eu não posso deixar de ter a minha vitrine. Eu acho que a maneira mais fácil é procurar nas redes sociais, @Gustavo Bonato, Bonato, é bem simples. Gustavo Bonato, encontra lá no Instagram, TikTok e tudo mais. E aí pode conectar por lá. A gente está sempre dando alguma dica, abrindo alguma oportunidade, mostrando alguma coisa interessante. Vai por lá que lá é o canal mesmo para acompanhar esses conteúdos. Excelente, meu amigo. Cara, muito obrigado. Foi um bate-papo que passou rápido aqui, porque você entregou muito conteúdo, né? De um jeito muito simples. É verdade, nós estamos um tempão aqui, rapaz. Mas é assim que é bom, porque trouxe a provocação, a chacoalhada, como eu brinquei ali, trouxe também um pouco já de estratégias possíveis, exemplos, cara, e contou um pouco da tua trajetória. Eu te agradeço mais uma vez, cara, te parabenizo pela carreira e certamente logo em breve aí você vai ter que responder a pergunta que você
profetizou aqui. Tomara. Eu vou te citar. Lembra do Patrone? Ele também fez os seus $100 milhões e vai me ajudar a responder essa pergunta. Bora pra cima. Eu falo de dinheiro, mas a gente, acima de tudo, faz isso por amor ao agro, por saber que esse é um nicho importantíssimo. E a gente fala muito de dinheiro, mas tem muito de vocação e de amor mesmo, e acho que é o que move todo mundo que está nesse nicho. Então, Patrone, obrigado pela oportunidade, obrigado pela conversa, realmente passou muito rápido, gostei demais e tô na expectativa aí de ouvir novamente nossa conversa aqui, porque foi bom demais. Obrigado pelo teu convite, pelo teu carinho aí, e nos vemos em breve aí, quando eu estiver em Mato Grosso, ou quando você vier para Santa Catarina aqui, vamos combinar um churrasco, porque aí essa falha de caráter eu não tenho. Eu sou um gaúcho que gosta de churrasco. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.